importância do ensino integrado, né? O ensino das disciplinas integradas. Vocês conseguiram ler, né? Li sim, professor. Pronto, pronto. O entendimento que o conceito desse artigo traz, né? Assim, o conhecimento que vem através desse artigo, ele não tem, pelo menos, nem na engenharia e nem na grade aqui da JN, nem da FAP, assim, é muito difícil você ter uma disciplina, né, um componente curricular que trate dessa interação, tá? É por isso que em Sistemas 2 a gente tem uma interdisciplinaridade bem maior, de estruturas com PA, tá? Que a gente faz o projeto em conjunto para que o aluno desenvolva o que ele realmente vai trabalhar no mercado de trabalho. 90% do pessoal que está fazendo arquitetura sai no mercado de trabalho sem ainda ter algumas experiências profissionais, né? Vamos dizer assim, de interdisciplinaridade, né? Entender que a arquitetura você não faz sozinho. Entender que muito do que compõe o seu trabalho depende de outras informações, de outras disciplinas, de outros ambientes, tá certo? E para isso você precisa ter uma comunicação interessante. Eu já peguei alunos que eu passo 1 ano e meio com cada aluno, tá? Desde hidráulica até sistemas 2. E aí depois disso, né, depois do primeiro contato, os alunos que me procuram, a gente sempre desenvolve coisas novas, né? A gente desenvolve os PAs 5, 6, que nem são, vamos dizer assim, interdisciplinares com a minha disciplina, mas eles vêm me procurar para a gente fazer desenvolvimentos, etc, tá? Alguns, inclusive, me colocam como co-orientador dos seus projetos de conclusão de curso. E isso é interessante porque a gente vê que está desenvolvendo nesse aluno a preocupação de compor no seu trabalho, no seu projeto de arquitetura, informações que ele vem adquirindo no curso, né? Eu falo isso muito. Provavelmente já falei aqui nesse semestre, já falei no semestre passado com vocês. E isso é muito importante, exatamente para que vocês recebam isso como a devida importância, né, que isso merece, que é você agregar todo o conhecimento e todas as pessoas que você conhece, né, aqui dentro da faculdade, todos os professores, todas as disciplinas, agregar isso no seu trabalho, no seu projeto de arquitetura. Isso desenvolve muito profissional, tá? E aí, ó, é, interdisciplinaridade, comunicação, trabalho em equipe, são coisas que não tem uma disciplina exclusiva para você aprender isso na faculdade. Vamos dizer assim, são componentes curriculares ocultos, tá? Só em você estar na faculdade, fazendo essa faculdade, você desenvolve essas atribuições, essas características, por estar ali no ambiente educacional, por estar no ambiente de um curso superior, tá certo? Professores, colegas, então tem dificuldades que vão surgir e você pode amadurecer. Você tem duas opções, basicamente. Você pode esbarrar no problema e não prosseguir, né? Tornar o problema uma coisa insuperável, né? Na sua mente, ou você pode desenvolver maneiras, técnicas e formas de você superar aquele problema, aquela problemática e prosseguir. Um exemplo grande disso, eu já peguei aluno nesse 1 ano e meio, né, de disciplina, eu já peguei aluno que é muito introvertido, tá? Você vê que o aluno, ele tem dúvidas na hora da aula, mas não quer fazer pergunta, tá? A gente sabe disso. É claro que aqui no virtual, a gente perde um pouco desse contato, por isso que eu digo, eu estou doido para voltar à sala de aula quando for seguro. A gente pega esse dado porque às vezes um aluno está querendo, né, fazer uma pergunta, tem um questionamento e tem receio de fazer a pergunta na frente dos colegas. E eu fico muito feliz em 1 ano e meio, essa pessoa que antes vinha fazer pergunta no final da aula, porque tinha medo de falar no meio da aula, eu vejo que essa pessoa se desenvolveu, que está conversando mais, que nessas atividades que a gente faz, isso que a gente faria também em sala de aula, né?
essa pessoa participa mais, ela fala, mesmo que seja pouco, tá? É um passo de cada vez. Então, por que que eu fico tão feliz quando eu vejo isso? Porque eu sei que aquela pessoa, ela já vai chegar mais preparada lá no mercado de trabalho. Vocês vão ser líderes de equipe, tá? Porque a arquitetura é o primeiro elemento. Vamos dizer assim, o começo de todo projeto é a arquitetura, tá? Quando a gente fala projeto, é na definição mesmo da palavra, tá? Se vocês ainda não sabem a definição de projeto, né, no dicionário, vão lá dar uma olhada. Não é esse projeto da gente, não. Esse projeto da gente é uma forma de você chamar aquele projeto, mas ele tem que ter um complemento, que é projeto técnico, tá? Então, a arquitetura, a engenharia são projetos técnicos. Olhe no dicionário o que, que é projeto, né? Definição de projeto. Então, você vai ver que é toda uma estrutura montada, né, com pessoas, com equipamentos, com infraestrutura, montada para um determinado objetivo que tem começo, meio e fim, tá certo? Então, não tem nada a ver com o papel, né? Com a prancha que você está desenvolvendo, tá bom? Então, existem projetos em que você vai ser o líder de equipe para desenvolver a construção de um empreendimento novo na cidade. E nessa história você vai ter que lidar com fornecedor, com cliente, com investidor, com políticos, com gestores, né, das autarquias. Você vai ter que lidar muitas vezes, né, inclusive com o cliente direto, o dono de uma loja, por exemplo, que vai alugar no shopping que você está construindo, né, para passar a demanda dele. Exemplo, você vai fazer um shopping, lojas como Americanas, Riachuelo, essas lojas grandes, né, as chamadas lojas âncoras, essas lojas aí elas têm uma imposição muito grande, né? Existe ali uma demanda muito grande. Então eles vão chegar e dizer, olha, eu quero um espaço assim, assim, assado, senão eu não venho para o seu shopping. E você tem que buscar resolver o problema daquela loja âncora, tá? Então você vai ter que lidar com toda a cadeia de pessoas envolvidas no projeto. E você tem que ser comunicativo, e você tem que saber lidar com pessoas é, ignorantes, com pessoas que são introvertidas, com pessoas que são espontâneas e alegres demais, né? Nem sempre isso também é muito bom. Então, você tem que desenvolver um pouco essa característica mais psicológica do que realmente técnica, tá bom? É importante a técnica, é óbvio, é tudo que a gente está estudando aqui na arquitetura, né? A arte também é muito importante na formação básica de vocês, para que vocês baseiem seu projeto em alguma coisa. Mas esse desenvolvimento da comunicação, da maneira de tratar cada peça, né, cada pessoa que está envolvida ali nesse projeto, é muito importante, tá? E como não existe uma cadeira específica para isso, né, para, tipo, relações interprofissionais, né, a gente tem que desenvolver esses quesitos aqui durante a faculdade, tá? E como eu falei, a primeira preocupação que a gente tem lá na sala dos professores, né, é aquela conversa, como é que a gente pode fazer com que o aluno trabalhe, entenda que cada disciplina que ele está pagando não é uma coisa separada, não, são juntas, você tem que dar um jeito de colocar junto. Eu sei que muitas vezes, Paulo, o professor tal fala uma coisa e o outro fala outra. Isso também você pode levar como um problema ou como um aprendizado, tá? Por quê? Porque existem sim interpretações diferentes de um mesmo ponto de vista, aliás, interpretações diferentes de uma parte técnica, tá bom? Então tenta imaginar uma norma. Eu não tenho, a norma é a coisa mais técnica que existe, mas ainda tem pessoas que interpretam de uma forma diferente. Se eu pedir para um de vocês fazer um projeto arquitetônico com determinadas especificações que eu passo para você. Se eu passar para 10 pessoas, vão sair 10 projetos diferentes, tá? Então, da mesma maneira, os professores, às vezes, a gente tem uma formação mais voltada para o técnico, para as exatas, né? Como, por exemplo, a gente da engenharia, e tem também os professores que estão voltados mais para a criação, para a arte e tudo mais, que são os arquitetos, né? E é isso que compõe a sociedade, tá? Eu sempre me enrolo nessa palavra, pluralidade, tá bom? Isso é importante, tá? Então vocês têm que saber lidar, conversar com todo mundo, conversar.
com profissionais técnicos, profissionais que não são tão técnicos, por exemplo, o pessoal de empresas que vem na parte final ali do seu projeto, né? Como, por exemplo, decoração, parte de decoração, design de interiores. Muitas vezes, esse profissional ele vai precisar de uma pré-instalação que ela deve ser feita lá antes da pintura, na edificação. Então, você precisa conversar e integrar esses projetos para que eles sejam desenvolvidos no momento certo, tá? Então, é comunicação. E aí, vocês, lendo o artigo, né, vocês também vão desenvolver isso, tá? Porque ele aborda um tema que é muito importante, que eu acho que é muito carente lá na engenharia, tá? Então, hoje, tendo mais contato com a arquitetura, eu me sinto um profissional muito mais completo, tá? Porque na engenharia a gente não vê nada, absolutamente nada sobre relação de mercado, tá? Ter que interagir com outros profissionais, ter que interagir com um empreendedor, com um corretor, com um arquiteto, a gente não vê nada relacionado a isso, tá? Por isso que a gente pegou meio com a fama de ser bruto, grosso, inacessível, né? A engenharia ela tem muito disso, mas não são todos, tá? Aqui na região eu conheço muito engenheiro que é super comunicativo com a arquitetura, que tenta desenvolver um trabalho bacana, tá? De respeitar as volumetrias e respeitar os ambientes, né? Mesmo quando não é necessário, quando não é possível manter ali, respeitar 100% do projeto arquitetônico, e nós vamos ver muitas vezes quais são esses casos, ele entra em contato com o arquiteto para que as decisões sobre o projeto arquitetônico sejam tomadas pelo proprietário intelectual daquele projeto. Tá? E isso é muito bom. Agora, é claro, uma grande parte não tem essa posição. Do mesmo jeito que, aí toma o dedo na ferida agora, tem arquiteto que se tranca dentro do seu escritório e não quer saber. Para ele, o trabalho dele é imprimir a prancha. Imprimir a impressão de uma prancha aqui e pronto, acabou o trabalho dele. Também não é assim, gente. Tá? Não é assim. Então, eu acho que você desenvolve o seu trabalho, você desenvolve o resultado seu com o cliente, desenvolve a sociedade em si, porque você vai ter projetos muito, muito melhores e isso vai trazer uma peneira, né? Ou vai tirando do mercado, ou a pessoa se adequa, ou eleva o nível do mercado, ou então vai sair do mercado, né? O que acontecia aqui antes, quando não tinha muito profissional? O profissional que tinha era o que dava. Não tinha como você selecionar. Hoje em dia você tem uma paleta ali de profissionais da engenharia e da arquitetura, tá bom? Então é por isso que a gente desenvolve essas atividades de interdisciplinaridade. Então lá em Sistemas 2, né, próximo ano, presencialmente, se Deus quiser, nós vamos desenvolver o projeto de Sistemas 2, que é o estrutural, né, a concepção, não é o cálculo, não, é a concepção do projeto estrutural, junto com o PA4, tudo bem? É um aprendizado muito bom, que a gente coloca todo o conceito que nós estamos vendo aqui em prática, beleza? Bom, então, esse artigo, deixa eu projetar aqui para a gente começar a trabalhar ele. Esse artigo, ele é um artigo de um estudante, tá? Tem um acompanhamento aqui de um... Hoje em dia, provavelmente isso aqui faz tempo, então provavelmente ele já está formado e tudo mais. Mas esse professor aqui, o orientador, né, do mestrado, esse orientador do mestrado é o doutor Ricardo. O doutor Ricardo, ele é um profissional que ele tem muito artigo, se vocês quiserem pesquisar depois, ele tem muito artigo lá no Rio de Janeiro sobre compatibilização, muito bom, tá? E o estudante de doutorado, né, é o Roberto, que foi quem escreveu esse artigo, beleza? Então, eu vou projetar aqui para vocês e aí a gente vai discutir as impressões de vocês. Então, a aula de hoje é mais para vocês realmente participarem, dizendo o que entenderam do texto inicialmente. Depois, como nós podemos melhorar essa problemática que foi tratada, né? Todo artigo científico traz uma problemática, ele desenvolve em cima disso, em cima dessa problemática, e nós vamos tentar ver como é que nós podemos trabalhar essa problemática para melhorar isso na nossa sociedade, né? Aqui onde nós somos inseridos, na cidade em que vocês moram, tá bom?
Então vamos lá, deixa eu projetar aqui para a gente ver. Então, primeira questão que ele fala aqui de uma parte introdutória, pessoal, e eu vou, antes de abrir a palavra para vocês, eu vou realmente falar sobre essa parte introdutória, porque ela é muito interessante no que diz respeito ao poder de convencimento do arquiteto, do engenheiro, frente ao cliente, né? Você tem que ter essas munições, tá bom? Fazendo uma associação aqui, você tem que ter munições para poder trabalhar uma, uma discussão, no sentido certo da palavra, né? De discutir um assunto sobre o porquê de contratar um projeto, o porquê de revisar um projeto muito bem antes de colocar o primeiro tijolo na obra, tá certo? Então, olha só, aqui nessa parte introdutória, ele fala principalmente, né, em toda essa parte aqui, da complexibilidade e do custo envolvido em obras de grande porte, tá? E aí é aquela coisa, obra, quanto mais, vamos dizer assim, complexa, né, mais cara também, maior é a possibilidade de você ter interferências e erros de projeto. Verdade é essa, tá? Tenta imaginar assim, você está fazendo um projeto e se você dedicar pouco tempo pensando naquele projeto, pouca atenção, ele vai ficar um projeto muito superficial, ou seja, os problemas que seriam descobertos se você parasse, se debruçasse em cima do projeto um pouquinho mais de tempo, se você, os problemas que vão acontecer seriam já pensados, né? Já seriam, vamos dizer assim, visualizados no seu dimensionamento, no seu projeto, e você já daria as soluções. Eu estou falando de interferências, eu estou falando de problemas com decoração, ressalto de pilares, tubulações que passam, não tem lugar para descer, né? Não tem shaft, por exemplo, etc. E se você dedicar muito tempo em um projeto, se você dedicar muito tempo mesmo pensando em cada pormenor, né, vários dias, porque você depois chega, em cada dia você chega com a cabeça limpa, vai olhar o projeto de outra maneira, aquele projeto ele vai deixando de ficar superficial e vai ficando muito detalhado, mas muito detalhado mesmo. Essa é a diferença, tá? O projeto mais bem detalhado que existe e o projeto mais superficial que existe, a diferença entre eles é a dedicação que você deu, a atenção que você deu para aquele projeto, no desenvolvimento daquele projeto, tá? E quando a gente fala de atenção, nós estamos falando de entender a importância de trabalhar um projeto de qualidade, tá? Então, olha aqui o que ele fala nessa primeira etapa, tá? A parte de estrutura, vamos estender essa parte aqui que ele fala de estrutura, né? Mas vamos falar de estrutura, fechamentos, volumes externos, basicamente são mais de 70% da obra, né? Porque nós estamos falando de alvenarias, nós estamos falando de vidros, né? Que compõem a fachada, nós estamos falando de texturas, nós estamos falando de revestimentos, tudo. Então, toda a parte que envolve toda a parte que envolve a execução da obra, né? Não só a estrutura, ela vai trazer custos, né? E se essa obra tiver retrabalhos, erros, tiver que revisar na obra, de duas uma, ou você vai ter um prejuízo muito grande, né, financeiro, ou você vai ter um prejuízo conceitual, porque você não vai ter mais aquela ideia inicial, vai ter que abandonar uma ideia inicial e trabalhar uma forma de corrigir, abrindo mão de alguma volumetria que foi pensada inicialmente, por exemplo, tá? Então, ó, ele até cita aqui, na obra, cerca de 26% é só estrutura. Vamos dizer que chega a 70% com a volumetria externa, né? Alvenaria, revestimentos, tudo mais. 70% de uma obra, ela está relacionada, vamos dizer assim, ao projeto de estrutura e volumetria externa. Agora, o projeto, ele nem chega a 3%. Então, é melhor eu gastar um tempo ou algum retrabalho para corrigir alguma coisa, para repensar alguma coisa, para refazer alguma coisa durante o projeto ou durante a execução? Resposta bem simples, né? É óbvio que é durante o projeto, tá? É muito, por exemplo, se eu tiver de fazer o projeto todo de novo, eu vou gastar 6% da minha obra.
Mas se eu tiver que mexer em alguma coisa da estrutura, qualquer besteirinha já vai para lá de 10% da obra, tá? Então é muito importante que vocês tenham em mente e tenham isso como munição para discutir o assunto com o cliente, com o empreendedor, com o investidor, de que é muito melhor ele investir em projeto, estudos preliminares, como topografia, como sondagem, para que você tenha material para desenvolver um bom projeto, tá? Do que ele começar de qualquer jeito, fazer projeto arquitetônico e pronto, o resto o mestre resolve, ou até o engenheiro de obra resolve, que tem engenheiro que é quase um mestre. Tem mestre de obra que é melhor que muito engenheiro, tá? By Paulo Lima. Então, você pode chegar para um cliente e dizer para ele, olha, você vai investir aqui um valor que a gente não sabe ainda quanto, mas muito alto, e você está colocando esse valor em risco devido a você querer economizar R$ 2.000 de sondagem. Uma casa, por exemplo, você vai construir 200 mil, uma casa de médio padrão, médio baixo, R$ 200.000. Você vai colocar em risco toda a utilização dela, né? Por causa de R$ 2.000 da sondagem? Não, tá? Então você tem que ter esses dados aqui, ó, em mente, tá bom? Olha, um projeto, um book completo de projeto, com arquitetura, engenharia, todos os complementares, eles vão chegar ali próximo de 3% no máximo, 3% do empreendimento. E se você tem um book de projetos muito bem desenvolvido, as perdas são reduzidas durante a obra, a eficiência pós-obra também pode ser otimizada, tipo, inserir um sistema de reuso de água, colocar um sistema de energia solar, tá certo? Se você desenvolve isso tudo no projeto, você traz ali grandes ganhos, né? Você traz grandes possibilidades, não só durante a obra, mas também na vida útil da edificação, beleza? Então ele fala aqui um negócio, pessoal, que é o que eu preciso que vocês lembrem-se disso como se fosse assim um hino para vocês, tá? Um hino no desenvolvimento do trabalho profissional de vocês. Então, ó, nesta interface, o projeto estrutural deve respeitar a forma e a estética definidas no projeto arquitetônico, bem como a arquitetura deve proporcionar soluções estruturais viáveis, foca no viáveis, dos pontos de vista técnicos e econômicos, tá? Perfeita essa frase, por quê? Porque ela demonstra logo de cara que o seu projeto arquitetônico, ele tem que ser respeitado. Isso é uma premissa, tá? Porque o projeto arquitetônico é o motivo de tudo. É o motivo de você estar fazendo um cálculo estrutural, é o motivo de você ter um estudo de solo, é o motivo de você ter instalações elétricas, é o motivo de tudo. É o projeto arquitetônico, tá bom? E antes do projeto arquitetônico só vem uma coisa, que é a demanda, tá? A demanda do cliente ou a demanda do investidor, seja quem for, tá bom? Da sociedade e tudo mais. Então, fora essa questão de demanda, o arquitetônico é o primeiro, é o que deve ser mais respeitado, tá? E quem é que tem autoridade sobre a arquitetura? Sobre tudo que envolve arquitetura, conforto, layout e tudo mais? O arquiteto, tá? Então, de cara, ele já diz, o projeto estrutural, assim como de instalações, tem que respeitar as definições estéticas do projeto arquitetônico. Não só estética, mas funcionais também. Aí ele continua e ele faz uma complementação que ela é ideal, tá? Que ele mostra que não é um dependente do outro, é uma correlação horizontal, né? Não existe uma hierarquia vertical. Existe um trabalho horizontal e que deve ser de integração. Então, ó, bem como a arquitetura deve proporcionar soluções estruturais viáveis dos pontos de vista técnico e econômico. Pessoal, tinha muito trabalho que ia para a banca de TCC e eu comecei a reclamar. Gente, olha, tem projeto aí que não dá para executar, não. Vamos tá melhorando, vamos sempre melhorar, tá? Tem projeto que tem aí é, marquises que são inviáveis, que não tem nenhum tipo de respeito às considerações, às concepções estruturais, tá? É, possibilidades que poderiam ser resolvidas facilmente. Às vezes, o aluno,
por receio, né, toma a decisão de deixar o elemento muito robusto. Então, assim, a gente precisa realmente focar com esse pessoal, focar em, em, em desenvolver esse trabalho ao longo das disciplinas para que o profissional, né, o formando em arquitetura já chegue sabendo mais ou menos o que ele precisa fazer. Não é que ele tem que saber tudo, não, tá? A gente sabe que duas, duas aulas por semana, durante um ano, né, de sistemas, não faz com que você saia como um guru da concepção estrutural. Mas o que você tem que saber, sabe o que que é? Não é fazer tudo sozinho, não. É você saber que você tem que procurar as pessoas certas para desenvolver as atividades certas, tá? E é isso que eu falo. Às vezes eu fico aperreado de tanta gente que vem me procurar para fazer atendimento no corredor. Não sei se vocês lembram, direto eu fico no corredor. Eu saio da aula, eu fico no corredor um tempão ainda atendendo gente. O pessoal fica esperando na porta. E isso ali, apesar de ter aquela agonia de ter que atender todo mundo, às vezes não dá para atender todo mundo no mesmo dia e tudo mais, no WhatsApp e tudo mais, mas é bom, é gratificante, porque eu estou vendo que isso que eu estou pregando, né? Isso que eu estou falando com vocês, eu falo com toda a turma, isso que eu estou pregando está surtindo efeito, né? Eu sinto que os projetos, os TCCs estão saindo com mais qualidade do que os primeiros, tá? Então, é importante que você entenda que, se você não souber alguma coisa, isso é tudo bem. Vai buscar informação com um profissional que saiba. Mas você tem que ter essa comunicação com outras profissões, beleza? Bom, então, depois dessa parte introdutória, né, essa frase ela é super importante para o nosso desenvolvimento aqui, tá bom? Então, depois dessa parte, ele fala sobre a interação entre o arquiteto e o engenheiro civil, né? Que você tem um conhecimento bem distinto entre um e outro, tá? O arquiteto tem uma formação voltada mais para a criação, né? Mais para realmente para a arte, para ver as influências do conforto, e tudo mais. E o engenheiro parece um mundo à parte. Eu digo isso com a autoridade de quem cursou a engenharia, sabe como é que é, né? A gente sabe que a gente não entende lá na arquitetura, né? Desculpa, na engenharia, a gente não entende ainda esses pormenores de volumetria, conforto e tudo mais. Não entende, tá? Hoje eu entendo porque eu tenho muito contato com arquiteto, exatamente por essa comunicação facilitada, beleza? Então é isso, gente. Então, depois dessa parte introdutória, agora vem o desenvolvimento, tá? A primeira, eu vou fazer abrir algumas partes aqui para vocês, para a gente comentar, tá certo? Para a gente desenvolver aqui um diálogo sobre isso. O que é que vocês acharam? Então, vou deixar aberto primeiro para vocês falarem o que quiserem, e depois eu vou fazer aqui algumas perguntas é, acerca do tema, para que vocês consigam, vamos dizer assim, focar, né, ter aquele conhecimento que eu preciso que vocês tenham aqui, beleza? Então, inicialmente, nesse primeiro momento, eu vou abrir aqui um espaço. Alguém quer falar sobre esse artigo antes da gente começar? O que é que vocês acharam aí dele? O tema que ele trata. O que é que vocês acharam dele? Assim, Paulo, ele mostra o quanto é importante a união do arquiteto e do engenheiro na participação, né? Os dois projetarem juntos, né? Para que possa ter bons resultados, né? Na construção. Porque, como você falou, geralmente, às vezes tem um arquiteto que é mais na dele, tem um engenheiro que é mais na dele, e quando vai para projetar, vai para a construção mesmo, aparecem problemas, né? E isso não é bom para ninguém. E o texto mostra bem o quanto é importante, né? A união dos dois. Exatamente. E assim, ele foca muito, dá para ver que ele foca muito na questão do ensino. Então, assim, ele foca de que ele fala muito sobre comunicação, sim, mas ele cita mais assim o ensino, né? É também uma certa crítica. Como é que a arquitetura e a engenharia são duas profissões que precisam se fundir para obter um resultado, tá? Um resultado pode ser urbanístico, pode ser um empreendimento, edificação, pode ser qualquer coisa, mas eles dois precisam se fundir para obter um resultado. Se essa fusão não existir, se os dois não tiverem ali uma comunicação, né, desde a fase de
formação, esses profissionais, quando saírem para o mercado, eles não vão continuar não conversando. Vocês concordam? Então, é importante isso daí, negócio de conversar com o engenheiro, né? É importante conversar com o engenheiro, conversar com o tecnólogo, conversar com o arquiteto, todos os profissionais, tá? Então, do mesmo jeito que é importante vocês saírem no sábado, eu sempre falo esse negócio do sábado, né? Saírem no sábado para darem uma volta nas lojas de revestimentos, nos home centers, para ver os materiais que estão disponíveis, para ver como é que estão os preços, para ver como é que são as relações de mercado e tudo mais. A mesma coisa é você ir para uma outra vertente, que é manter uma comunicação mais próxima com os profissionais que você vai precisar trabalhar, interagir, tá? Eu estou falando de design, estou falando de profissionais da refrigeração, né? De ar-condicionado, profissionais da iluminação, engenheiros elétricos também, hoje em dia estão bem fortes com relação à energia solar, beleza? Então não é só engenheiro, não, engenheiro civil, não, tá? Você tem uma gama de profissionais aí que vão lhe ajudar. Profissional não quer dizer formado, não. Ó, eu não tenho vergonha de dizer. Quando eu tenho uma dúvida sobre um determinado material, eu vou lá no vendedor, claro que o vendedor que eu confio, né? Tem vendedor por aí, gente, que, bens a Deus, né? Sabe nem o que está fazendo. Todo mundo precisa trabalhar, mas assim, você tem que desenvolver. Mas tem gente que a gente vê que está há 2 anos trabalhando no mercado, vendendo a mesma coisa e não sabe a especificação do seu produto, não entende o que, que é, não sabe se é um produto que é indicado para determinada configuração, tá? Então, eu estou dizendo vendedores bons. Então, existem vendedores de algumas lojas que eu faço consultoria, eu chego para eu pego o telefone e digo, ó, fulano, eu estou querendo especificar aqui uma tinta, mas essa tinta vai ficar numa área que é uma tinta de piso para piso, mas ela vai ficar numa área que vai ter muita abrasão, muito veículo fazendo giro no pneu. O que é que a gente pode usar? Qual é a solução aí que a gente pode usar? Então, você tem que usar também o profissionalismo de outros setores, não só os formados, tá? Pesquisa na internet ajuda? Ajuda. Se você tiver vamos dizer assim, uma coisa muito superficial para tirar dúvida, tá? Mas o ideal mesmo é você estar frente a frente, no telefone, falando, tendo um canal aberto, tá? Então, por exemplo, tem arquitetos que trabalham aqui na região que a gente já criou uma certa proximidade, isso é muito bom, eu fico muito feliz. Infelizmente são poucos, mas que eu fico muito feliz quando eu recebo uma ligação desse profissional e diz, Paulo, olha, eu estou com uma dúvida no projeto aqui, eu não sei se vai dar certo fechar com você, eu vou indicar você para o cliente, mas eu não sei se vai dar certo. Mas eu queria tirar uma dúvida sobre um elemento que eu quero fazer assim, assim, assado. Pô, tranquilo, não tem esse negócio não. Manda para mim o desenho, para eu dar uma olhada aqui e fique despreocupado. Não tem esse negócio de se me contratar depois ou não, não tem problema. Quando eu faço isso, eu não tô gastando tempo à toa, trabalhando de graça. Quem tem essa mentalidade, aí beleza, você se afasta, tá? A pessoa que tiver esse tipo de mentalidade aí se afasta. Eu estou trocando uma experiência com um profissional, entenderam? Do mesmo jeito, por exemplo, fulano, olha, eu estou com uma dúvida aqui. Tem uma pessoa que tem uma casa, que tem uma determinada configuração e está sofrendo muito calor. Como é que a gente faz aqui? Você precisa dar uma olhada, fazer uma intervenção, uma reforma, como é que é? Ou seja, é um caminho duplo, tá? Eu posso tirar uma dúvida com ele e ele também tira dúvida comigo. É assim que funciona, tá? Não é um caminho de via única, não, tá? Então isso é muito importante, né? Só conversar, né? É realmente você ter ali um canal aberto, beleza? Paulo, como é que eu vou desenvolver isso? Eu sair daqui da faculdade, como é que eu vou desenvolver isso? Pessoal, primeiramente, tá? Aqui na faculdade mesmo, você já cria uma network muito boa, beleza? Muito boa. A maioria dos professores aqui atuam no mercado também. Você já tem uma network, outros arquitetos, você tem designers, você tem engenheiros, você tem uma network muito boa já. Começa com eles. E aí no mercado você vai conhecer outras pessoas e você vai identificar. Esse daqui, ele tem aquele perfil, eu posso conversar com ele, eu posso trocar experiência, beleza, vamos fazer uma parceria. Pessoal, parceria não é
não é comissão, tá bom? Por favor, fujam disso. O cliente vai perceber e você vai se queimar no mercado no futuro. Pode demorar 10 anos, mas você vai se queimar no mercado, tá? Parceria é troca de indicações, porque você atende bem o cliente, então eu vou indicar você para o meu cliente. É assim que funciona, tá bom? Nenhuma relação baseada em comissão, a não ser que seja contratual, né? Tipo comissão de loja. E mesmo assim, ainda tem vendedor que vai embora e porque não gosta da maneira que está trabalhando e tudo mais. Mas assim, nenhuma profissão baseada em comissão perdura muito tempo. Por quê? Porque eventualmente vai sempre chegar uma outra pessoa e pagar uma comissão diferente, o cliente vai perceber, vai deixar de comprar tanto na loja quanto para você, e por aí vai, tá bom? Então, assim, cuidado com isso, e minha indicação é que vocês façam o trabalho de vocês pelo caminho mais certo, não mais rápido, tá? Lembrei de uma profissão que funciona com corretagem, né? Que é o corretor, é o próprio nome da profissão. Mas, enfim. Então, olha só, esse ensino que ele fala é mais voltado para isso, né? De a gente estar aqui conversando sobre essas questões de integração dos projetos, beleza? E aí, fora Álvaro, mais alguém quer falar alguma coisa sobre o que entendeu no assunto? Professor, Oi. assim que eu comecei a ler, eu lembrei logo da aula passada que o senhor estava falando também em relação à experiência que você faz. Às vezes, como o senhor falou, tem pessoa que já sai da faculdade e consegue uma proposta de fazer um edifício de 16 andares, só que está Uhum. com pouca experiência porque terminou o curso recente. Então, ele fala lá que é bom, como o senhor estava falando, em relação à comunicação entre o engenheiro e o arquiteto, e não só com eles, com toda a equipe que vai estar ali em construção, né? Uhum. Porque eu tive como experiência, no começo do ano eu estava estagiando numa construtora chamada Salinas. Aí Certo. ela estava fazendo a reforma das escolas públicas e tinha muito pedreiro, muito servente, porque era uma equipe em cada colégio. Aí eu tinha que estar indo lá junto com a engenheira também de lá e tinha outros engenheiros que estavam estagiando também. E Uhum. era um mestre de obra para todas essas escolas. E acabou que num colégio chamado Lilinere, um pedreiro foi instalar um cobogó. Aí o mestre de obra falou assim: ó, instala aí o cobogó. Mas não falou nada. Eu também não sei se esse pedreiro era inexperiente, né? Quando foi no final do dia, a gente foi olhar, o cobogó ele instalou sem o prumo. Aí ficou uma diferença de 6 centímetros da parede. Aí a gente disse, mas por que tu não colocou o prumo? Aí ele disse, não, é porque o mestre de obra só disse, instala o cobogó, ele não falou que era para fazer com prumo. Aí acabou que, eu não sei, não entendi, né? O porquê dessa resposta. Aí sei que ficou uma diferença terrível, que se você bater o olho, você notava. E não tem mais como quebrar e refazer de novo. E devido à falta de comunicação, acabou com que, e sem ter visto, né? O mestre de obra acabou que deu um prejuízo à construção. Outra coisa foi o engenheiro se ausentou por alguns minutos, foi já no final da tarde, estava terminando de assentar a cerâmica e o rapaz pegou e furou um cano na parede. Já estava tudo instalado a cerâmica, só no jeito de terminar o banheiro. E acabou furando esse cano e foi água para todo lado. Aí a gente foi olhar essa sala, quando a gente terminou de olhar, a água tinha escorrido, saído do banheiro e foi lá para o material. Molhou 6 sacos de cimento, ensopou os 6 sacos de cimento novinho que estava lá. Perdeu 6 sacos de Pois é. cimento. E assim, você falou do pedreiro aí. É. Tem profissionais, pessoal, que você tem algumas atividades que você já vê algumas frases, né? Tipo assim, eletricista é cabo. Não tem lógica, eletricista, cabo, né? Eletricista, disjuntor, né? Pedreiro é prumo e esquadro. Se o cara se propõe a ser pedreiro e fazer alguma coisa que não esteja no prumo, né? Não precisa dizer que tem que estar no prumo, não. Aí, realmente, sinceramente, aí foi mais que o pedreiro, né? Mas o mestre também, porque a função do mestre é também estar ali selecionando. Ó, isso aqui não serve para trabalhar com a gente, não, porque ele está fazendo isso e assado. E é muito difícil, gente, muito difícil. Pessoas para trabalhar, para você confiar no trabalho, é muito difícil. Por isso que eu falo para vocês, parceria é por indicações de trabalhos, né? Se você atende bem o cliente, aquele cliente, você vai indicar ele para o seu cliente, porque você sabe que ele vai atender ele muito bem, seja arquiteto, seja engenheiro, né?
Pois é, e aí, ó, essa questão Professor, de integração é bem importante e comunicação, não só de arquiteto e engenheiro, mas da equipe inteira, né? Oi, Ariane. ao ler o texto e ouvir sua fala, eu percebo até uma espécie de apelo, né, digamos dessa forma, entre uma área que depende inteiramente da outra. Por exemplo, quando a gente fala de arquitetura, para desenvolver uma estrutura, precisa do projeto arquitetônico. Assim como o engenheiro depende do arquiteto, o arquiteto depende do engenheiro. É como falar sobre medicina e biologia, não tem como soltar ou Separar. separar as coisas, É, né? exatamente. Aí, quando o senhor falou sobre, a gente não entende nada da parte de arquitetura no curso de engenharia, a gente pensa de uma forma, os arquitetos pensam de outra, ao fica assim sem entender como é que existe uma rivalidade, digamos assim, entre áreas que estão ligadas diretamente, porque fazer uma estrutura sem um projeto arquitetônico é fazer interrogação. Essa estrutura é para quê? E fazer um projeto arquitetônico sem a estrutura, Não a gente serve. fica sem entender como é que funciona, né? Então, Marilene, você tocou no ponto, tá? Você tocou no ponto. Que é o seguinte, é, existe sim essa, não é bem rivalidade não, é um preconceito, a palavra é essa. Só uma Um expressão, né? preconceito, é um preconceito, não, existe isso daí, tá? Mas é um tipo de preconceito entre a engenharia, né, a engenharia com os arquitetos e da arquitetura com a engenharia. E esse preconceito, ele sabe sobre qualquer tipo de preconceito, sabe? Minha opinião, agora eu vou colocar um pouco do pessoal aqui. Minha opinião sobre qualquer preconceito é que deve existir dos dois lados, né? Tanto de um lado que está sofrendo preconceito ou do outro que está aplicando preconceito, deve existir uma mudança nos dois lados, né? A mudança de quem aceita o preconceito, essa pessoa não pode aceitar o preconceito, no primeiro momento em que ela começa a buscar mudar aquela situação, já é um primeiro passo, é um primeiro degrau. E a pessoa que faz o preconceito, ela primeiro tem que ter uma mudança de entender, isso se a pessoa for de bem, né, óbvio, entender que ela está sendo preconceituosa sobre algum tema e ela querer mudar. Porque se isso acontecer tanto do lado, pode ser, como é que se diz? O povo diz que quando não dá para existir, utópico, né? Se o negócio pode até parecer utópico, mas a verdade é, a pessoa que preconceita e a pessoa que é preconceituado, se elas mudarem a maneira delas verem as coisas, aí elas vão caminhar para um mundo perfeito em que não vai haver o preconceito em nenhuma das esferas, tá certo? Agora, para isso acontecer é difícil, muito difícil. Então, o que é que eu digo para vocês? Por que é que eu estou dizendo isso para vocês? Eu sei como é uma turma de engenharia, tá? Eu me afastei de muita gente da engenharia, muitos ex-colegas da engenharia, me afastar assim de boa, entendeu? Tipo, eu não ando junto, mas é um amigo ainda. Eu me Professor, afasto porque eu vou não fazer uma pergunta. concordo. Peraí, só para concluir rapidinho, tá? Eu não concordo com a maneira com que essas pessoas trabalham, fazendo projeto arquitetônico, à torta e à direita. Ah, eu já fiz, tá? Eu não vou ser hipócrita quem dizer que eu nunca fiz, nunca assinei projeto arquitetônico, já fiz. Mas depois que eu entrei na faculdade, que eu vi a grade do curso, entendi o que é um profissional de arquitetura e o que eu sei, o que eu sou de projeto de engenharia, eu sei que eu não tenho qualificação nenhuma, posso ter atribuição no conselho que for, mas eu não tenho nenhum tipo de conhecimento agregado para fazer um projeto de arquitetura da forma correta, né? Então, esse é uma vertente bem interessante. Então, enquanto o engenheiro ou o arquiteto tiverem essa picuinha, essa briga de ego, essa falta de comunicação, quem vai se prejudicar? Todo mundo. É o cliente, é o arquiteto, que com o tempo, o arquiteto que não se comunica, ele não vai ter resultados muito bons nos seus projetos, tá? E o engenheiro também, que fica aquele engenheiro que não trabalha com outras disciplinas, ele vai ficando para trás. A gente vê no mercado aqui muito engenheiro que está ficando para trás, porque não consegue ser interdisciplinar, entendeu? Então, quando você, de um lado, né, o arquiteto, ele entende que o trabalho dele depende dessas pessoas e que ele já sabe que no mercado vão ter muitos profissionais ruins, seja engenharia, seja profissionais do mercado, né, venda, especificação, porcelanato, investimento e tudo mais.
vão ter pessoas ruins, você vai começar uma peneira, tá? Você vai começar a dizer, não, esse aqui não está me atendendo bem. Esse aqui eu já não trabalho mais. Ah, esse daqui tá uma comunicação muito boa, facilitada, responde o WhatsApp rápido, me ajuda muito. Quando eu estou fazendo um projeto que eu tenho uma dúvida, eu já falo com ele resolve, beleza. Então, esse daqui tá de boa. Então, do mesmo jeito que você, arquiteto, tem a possibilidade de deixar essa história, esse preconceito de lado, para conseguir trazer mais conteúdo para o seu profissionalismo, né, mais conteúdo para os seus projetos, é interessantíssimo que você desenvolva isso com uma maturidade de você selecionar, saber que existem os maus profissionais e os bons profissionais, e você ficar perto dos bons. E aí o seu projeto vai ficar muito mais completo. Oi, Argrandes. De certa forma, o senhor já respondeu o que eu ia perguntar. Era justamente sobre essa questão. Se eu, como engenheiro, enxergava como a situação. Aí o senhor falou sobre a questão do ego. De fato, existe essa parte do ego. Tanto existe. Eu já tive esse ego. Mas, assim, o que me complica é você, como engenheiro, e os outros. Tipo, como você consegue desenvolver um projeto estrutural se você não tem o projeto arquitetônico, né? É uma coisa bem complexa, né? Eu acho assim, que tanto nós que estamos estudando para a parte de arquitetura, quanto os engenheiros, a gente deve focalizar mais para o resultado da obra do que mais pela questão do ego, porque a obra é o resultado final, exatamente. A obra é o resultado que vai trazer muitas outras obras, então a parceria é indispensável, né? Como a anatomia e uma cirurgia, tem que existir. Pronto, Arilene, seu comentário foi muito bom. Só vou fazer um adendo um pouco maior, porque eu li isso num artigo. Eu acho que eu tenho até salvo aqui, depois eu vou preparar uma atividade com ele, que ele é muito bom. Ele fala que quando você. É sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Quando você entende que o seu trabalho não é aquela coisa física que você entrega. Então, por exemplo, eu vendo bananas. O meu trabalho não é vender bananas, o meu trabalho é fornecer alimentos para as pessoas. E quando eu incorporo uma filosofia de trabalho, tudo que eu for fazer, eu vou fazer melhor, né? Então, eu vou procurar um melhor fornecedor de bananas, um local que não usa agrotóxicos. Então, eu estou me preocupando com quem? Não é em vender. Quando a banana sai da minha banca de bananas, não acabou meu trabalho, não. Meu trabalho é até a pessoa comer o alimento e ela se sentir bem, não ter nenhum problema com agrotóxico, não passar mal. Isso é meu trabalho. Quando eu começo a me preocupar com o meu trabalho, na ponta final dele, eu mudo completamente minha maneira de trabalhar, minha maneira de se comportar, minhas atitudes durante o meu trabalho. Então, do mesmo jeito, imagina só eu tento fazer isso, a gente erra muito, tá? Eu não sou perfeito, não, cometo muito erro. Já cometi piores e que hoje eu não faço mais, mas eu vivia numa bolinha, tá? Quando eu cheguei para trabalhar no mercado de projetos inicialmente, quando eu voltei, né, eu trabalhei fora um tempo e quando eu voltei, eu falo muito isso. Eu vivia numa bolha. Eu queria receber o projeto arquitetônico, tomar as minhas decisões e finalizar a minha prancha e entregar para o cliente. Eu não tinha na cabeça ainda que o meu trabalho, na verdade, é muito depois da obra. O meu trabalho é durante a vida útil inteira da estrutura da edificação. Então, cada projeto que eu faço, vamos dizer, edificação com vida útil de 40, 50 anos, ali ainda é meu trabalho tendo o resultado do meu trabalho ali. Então, eu tenho que me preocupar com isso. Se eu me preocupo em o meu trabalho influenciar até depois da obra, depois da impressão da prancha, né? Muito depois da impressão da prancha, eu vou tomar mais cuidado com as especificações, com os recobrimentos da armação, com o dimensionamento da taxa mínima de aço, para que aquela edificação ela dure muito mais tempo. Então, eu estou preocupado com o uso da edificação e não com a entrega da minha prancha. Entenderam? Do mesmo jeito, se o arquiteto começa a pensar, o meu trabalho não é a postagem do 3D no meu Instagram, não é a entrega dos projetos ao cliente, tirar foto com o cliente lá, entregando aqui a pasta. Não. Meu trabalho é o uso daquela edificação pela família que vai usar aquilo ali,
com conforto, com iluminação natural, né? Com a quantidade de ambientes que realmente eles precisam, porque muitas vezes até eles chegam sem saber o que é que eles chegam sem saber o que é que eles querem, entendeu? Então, quando você começa a pensar para esse lado, o seu trabalho fica muito mais rico, gente. Assim, não é um negócio assim de, dá trabalho demais fazer jeito aí. Não, tá? Quando você muda a sua cabeça, todas as atitudes que você vai tomando já não é mais uma coisa que dá trabalho para você fazer. São coisas naturais, mas você toma as decisões voltadas para esse princípio que você está tomando como base agora, entenderam? E aí, um desses princípios que eu preciso que vocês desenvolvam é que existe uma briga de ego? Existe. Mas se você não parar, se você não der o primeiro passo, você, profissional, der o primeiro passo, ela nunca vai deixar de existir. E o que é que eu ganho com isso, Paulo? Sendo o primeiro a deixar de existir, a ser maduro e não ficar realimentando essa briga de ego, o que é que eu ganho com isso? Você ganha destaque. Olha, uma certeza que eu tenho é que alguns alunos, né, a grande maioria dos alunos que saem aqui da faculdade, principalmente pelo perfil comunicativo, né, que a grande maioria tem, desenvolve trabalhos muito melhores do que muitos arquitetos que estão na região aí há alguns anos. Tá? E tá gravado, né? Lascado aí. Mas é isso mesmo, é verdade. Eu conheço os alunos, eu trabalho com os alunos aqui na faculdade e dá para a gente ver o profissionalismo, a dedicação, a, a preocupação com detalhes, sabe? Coisas, vem me perguntar no WhatsApp assim, uma coisa, Paulo, isso aqui é um negócio tão pequenininho que muitos deixariam passar, e ele está lá olhando aquilo ali para ver como é que é feito, como é que pode ser feito. Eu pesquisei desse jeito, Paulo. Às vezes ele já chega com a resposta pronta, né? Eu não sei de tudo, não. Aí, às vezes, eu tenho que fazer uma pesquisa, olho na biblioteca virtual se tem alguma coisa e tudo mais, olho um insights de referência, mas às vezes ele já chega perguntando e trazendo toda a pesquisa bibliográfica para a gente responder, sabe? Então, esse aluno vai ser um ótimo profissional, entenderam? Então, isso aqui é um incentivo para vocês. Não sejam iguais à grande maioria, tá? Porque a grande maioria está aqui, ó, tá? A grande maioria está aqui, num nível. Se você começa a ter uma outra mentalidade, princípios diferentes dos outros, né? Que é o que eu mais espero aqui na nossa formação, vocês vão ter um destaque, vocês já vão estar lá em cima. Como muitos alunos que se formaram aqui na primeira, segunda turma, já estão tendo destaque aí no mercado. Porque são comunicativos, porque conversam com todas as disciplinas, porque se preocupam em fazer um trabalho bacana, porque não estão preocupados apenas com a prancha, estão preocupados com o resultado final, e por aí vai. Tá? Isso é muito importante. Então, não, Guilherme, isso é parte da disciplina. Se você olhar aqui, ó, olha para cá. Obrigado pelo elogio, mas ó, se você olhar para cá, a gente tem num dos itens aqui, deixa eu projetar aqui. Peraí, num dos itens aqui, ó, aqui, ó. Ele fala aqui, ó, que no fim do curso, de um curso lá da UFRJ, né? O aluno é obrigado a elaborar, obrigado é forte, né? Mas vamos lá. A elaborar um projeto final de um edifício contendo arquitetura, estrutura, que no caso é concepção, instalações, orçamento, cronograma e especificação técnica. Parece um trabalho muito grande, mas não é. E aí, se você vê, é isso daqui que a gente está conversando, Guilherme. Então, assim, não é uma coisa que eu estou inventando, não, tá? É uma coisa que eu estudei aqui para poder preparar a aula para vocês, e aí, cada vez que eu estudo para apresentar alguma coisa, algum conteúdo, alguma posição profissional para vocês, eu também cresço, tá? Então, tudo isso que eu estou falando aqui, eu estou tirando, em parte, né, esse artigo aqui é muito importante, é por isso que está aqui falando, estou mostrando para vocês, participando da formação de vocês, exatamente por isso, porque ele fala, ó, da integração, né? A preocupação da faculdade
no trabalho de conclusão de curso, fazer com que o aluno tenha a experiência de trabalhar com a interdisciplinaridade. E nessa historinha aqui, ele vai ter que consultar o professor de estruturas, o professor de instalações, o professor de orçamento. Ele vai ter que olhar todas as disciplinas que ele já pagou no curso, entenderam? E aí já entra, inclusive, nessa questão das disciplinas, dos componentes curriculares que eu falei no começo da aula. Muitas vezes as pessoas não entendem que cada disciplina que você está pagando, ela vai fazer você crescer, certo? E tem muita disciplina que ela está oculta, você não se matricula nela. Só em você estar indo para a faculdade todo dia, conversando com os professores, discutindo, discordando dos colegas, né, vendo como é que é o trabalho em equipe. Nessas configurações, né, nessas situações, você amadurece também. Você olha para o lado ali, você está vendo um colega que, esse colega aqui não é muito bom de ser equipe dele, fazer dupla com ele. Lá no mercado de trabalho é a mesma coisa. Essa pessoa aqui que trabalha comigo não é muito interessante a gente tá muito perto. Por quê? Porque ele é mal visto aqui, ele trabalha errado, ele trabalha de forma, deixa para depois, resolver depois. Ele não se preocupa com os pormenores do seu trabalho. Então, se você se associa com uma pessoa dessa, você vai ter um prejuízo associado, tá? Então, do mesmo jeito, no mercado de trabalho, tá? Então, na faculdade, você aprende algumas coisas de forma oculta, tá? E aí, ó, eu queria falar em específico dessa parte aqui, pessoal. Dessa parte aqui. Vocês leram o artigo 3, a parte 3, que ela é bem curtinha, mas ela fala tão bem. Ela fala tão bem do que é necessário para você desenvolver um bom projeto, tá? O que é esse negócio de projetos em série e em paralelo? Ó, corta para mim aqui. Projetos em série e em paralelo, né? É uma associação que a gente fala muito lá na elétrica, tá? É um tipo de ligação de pontos elétricos, em série ou em paralelo, tá bom? Basicamente é isso aqui. Eu vou usar com as réguas. Eu vou usar umas réguas para fazer uma breve explanação sobre isso. Imagine que essa réguazinha aqui, ó, ela é o projeto. Vamos pegar uma melhorzinha aqui. Essa régua, ela é o projeto arquitetônico, tá bom? Nós temos um tipo de controle de cronograma que é baseado em um tipo de gráfico, tá? Esse gráfico é chamado de gráfico de Gantt. O que é? O gráfico de Gantt são barrinhas que estão sendo preenchidas por cada atividade que está sendo executada, tá? Então, imagine que isso daqui, ó, é o projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico começou aqui nessa data e ela está subindo. Vamos dizer que aqui são semanas, ó. Vamos dizer que aqui são semanas, tá? E aí esse projeto arquitetônico ele está começando a ser trabalhado. Aqui é a concepção, o estudo de volumetria, o projeto conceitual, blá. Então vai desenvolvendo todos os projetos, né? Luminotécnico, pontos hidráulicos, forros, tudo mais. Chegou aqui, executivo. Tudo bem? Beleza. O que ele fala sobre projetos serem elaborados em série é assim: eu primeiro preciso acabar um projeto, começar e acabar, para poder começar o outro, de estruturas, por exemplo. Ou seja, eu faço todo o meu detalhamento arquitetônico, mas ainda não considerei a influência do projeto estrutural. O ressalto dos pilares, o rebaixo das vigas, o tamanho e dimensionamento das escadas. Tem lógica isso? Aí o que é que vai ter que acontecer? Depois que eu terminar, né, depois que eu chegar bem aqui, ó, andei, fiz o projeto arquitetônico aqui todinho, comecei o estrutural. Quando terminei o estrutural, teoricamente eu vou ter que pegar o estrutural, voltar para uma das etapas aqui, ó, ou seja, o projeto arquitetônico vai ter que voltar, eu vou ter que fazer mais trabalho, tendo que revisar as pranchas do meu projeto executivo. Pessoal, projeto executivo na arquitetura não é projeto detalhado, tá bom? É projeto executivo. Executivo quer dizer o quê? Está pronto para execução.
E o que está pronto para execução? É quando está com estrutura, com shaft, com tubulação, com elétrica, com ponta elétrica de internet, quando você tem todas as instalações que você precisa já compatibilizadas. Isso é um executivo. Tem muito arquiteto por aí que bota o nome lá, executivo, mas não tem nada pronto para executar ali, não. Viu? Não vai sair nada do jeito que ele projetou ali. Por quê? Porque vai ter parede que vai ter que ter um ressalto, um pé direito duplo com parede de 15. Não passa, gente. Não passa. Tem que ter um pilar. A esbelteja, os pilares, ela vai ficando maior quando você bota o pé direito duplo. Imagina 6 metros com um pilar de 15. 15 não. Porque para poder ficar numa parede de 15, o pilar teria que ser de uns 12. Porque eu tenho um revestimento. Um pilar de 12 centímetros de largura para 6 metros de altura, isso não dá, tá bom? Eu vou começar a criar essas rotinas na cabeça de vocês. Não dá. Quanto mais alto, mais largo tem que ser o elemento. Claro que tem um limite para isso. Mais largo para poder contrapor a esbeltez, senão a parede vai ficar toda trincando, tá bom? Principalmente se em cima, eu já peguei projeto de que o vão da escada é um pé direito duplo e em cima dessa escada tinha a caixa d'água, 3 toneladas de água em cima, num pé direito duplo com parede de 15. É o mundo do Bob, é o mundo de Bob. Né? Então, eu tenho que ter essas noções. E como é que eu tenho essas noções, Paulo? Eu tenho que adquirir tudo na faculdade? Não, você tem que conhecer as pessoas que vão lhe dar essa informação. Né? Como eu disse, você tem que realmente encontrar 1, 2, 3 engenheiros que tenham o perfil de parceria realmente, de ter um contato próximo para desenvolver os projetos bacanas, tá? Então, o que é o projeto em série? Que é um problema grande. É você ter aqui, ó, o projeto arquitetônico termina, entre aspas, porque não está terminado, para poder começar as estruturas. E quando ele fala o projeto simultâneo, é o quê? Esse projeto de estrutura, ao invés de esperar a arquitetura terminar, ele vem aqui para dentro da arquitetura. Paulo, como é que é isso? Dentro da arquitetura? Você começa a compor a sua volumetria e em um determinado momento você já vai saber mais ou menos quais são os ambientes, os layouts, e aí a estrutura pode trabalhar em cima já, fazendo uma concepção estrutural. Nessa fase de concepção estrutural, vamos dizer que existe um trechinho aqui ó, do projeto estrutural, tá? Nessa fase, você pode até dispensar o engenheiro, não precisa ter um engenheiro fazendo o projeto, não. Essa concepção, o conhecimento que você vai começar a adquirir já vai lhe trazer a possibilidade de você trabalhar essa concepção. Né? Isso aqui que a gente está estudando, análise, sistemas 1, sistemas 2, fazendo a interdisciplinaridade, nós vamos aprender muito lá sobre isso. Então, você já vai ser capaz de fazer isso sozinho, tá? No seu próprio projeto arquitetônico, tá certo? Inclusive, tem técnicas, né? Em sistemas 2, inclusive foi a aula passada de sistemas 2 dessa turma, desse semestre, eu mostrei como é que eu faço nos meus projetos estruturais para fazer o lançamento dos pilares. É uma técnicazinha simples, geométrica, que você aqui tem que ter um pilar, aqui tem que ter outro pilar, aqui você sabe. E geralmente nessa fase de aprendizado vocês têm muitas dúvidas sobre a tomada de decisão. Onde eu vou botar o pilar? Aqui? Não, melhor aqui. Não, melhor por lá. E eu vou dar um esquema, um beabá para vocês fazerem. Coisa padrão, entendeu? Ah, pode mudar um pouquinho? Claro que pode, mas a orientação de onde você vai botar os pilares já sai na hora, entendeu? Então, é uma maneira que eu faço nos meus projetos e que traz uma grande, vamos dizer assim, um grande amadurecimento de vocês, próximo semestre, viu? E aí, pessoal, ainda com o projeto arquitetônico, o projeto estrutural, ele já começa aí sim, o engenheiro entra e começa a fazer os dimensionamentos, né? O dimensionamento da estrutura. Quando ele termina os projetos, né, estrutural, elétrico, hidráulico, aí o projeto arquitetônico vem para a fase de detalhamento, onde ele vai sobrepor a planta e saber onde é que vão ter os ressaltos de pilares, de shafts e tudo mais. É óbvio, se houver essa comunicação aqui, ó, entre os dois, as decisões tomadas no projeto estrutural, hidráulico, onde vai ser posicionado um shaft, né, essas coisas, vai sendo comunicado com a arquitetura, né? Quem toma a decisão final, esse aqui passa a necessidade. Olha, eu estou precisando, eu sou engenheiro, eu estou precisando de um shaft de tamanho tal aqui perto dos banheiros.
o arquiteto diz, não, vamos colocar na posição tal, tal e tal, porque eu consigo esconder com revestimento de fundo no banheiro. Show de bola. Então, quem tomou a decisão? O arquiteto. Quem apresentou a demanda? O engenheiro. Quando ele passou para o arquiteto já viu a melhor maneira de fazer essa interferência ser menos notada. Ah, faz um enchimento. Ah, não, bota no fundo da parede e tudo mais. E pronto. O projeto não perdeu a sua identidade e o projeto arquitetônico não perdeu sua identidade e o projeto estruturado de instalações conseguiu viabilizar a utilização daquele prédio. Por quê? Entenda também o seguinte, quando o pessoal dos projetos estão pedindo uma determinada volumetria, uma determinada alteração, eles não estão pedindo um favor, pessoal, tá? Tem muito engenheiro que, pô, tem que botar mesmo isso aí. A sua edificação sem água não presta. A sua edificação, se não ficar em pé, também não serve, não, tá? Eu sei que tem muito escritório de arquitetura que trabalha só com maquete 3D. Você olha o Instagram, só tem maquete 3D, não tem nenhuma obra entregue, assim, uma foto real. Isso é o que importa, as pessoas veem isso, viu? Aos poucos as pessoas estão vendo isso. Então, quando ela pedir alguma coisa, você pode... Não, cara, vamos tentar fazer de uma outra maneira, que isso daí está me prejudicando muito a ambientação interna, então está prejudicando a minha volumetria. Vamos ver se a gente consegue organizar isso para ficar de uma forma mais interessante. Aí vamos pensar junto? Beleza, é uma coisa. Agora dizer, não dá para colocar um shaft aí. Ah, ok. Aí tu acha que as pessoas lá na obra vão fazer como? Se não tiver interação já? Vão jogar um dente do lado de fora, na volumetria. Do lado de fora, vai deixar um dente cobrindo o cano. Quando colocar o dente, vai deixar o cano mesmo descendo. Pode acreditar, viu? Então, essa comunicação, pessoal, é importante demais. O projeto em série, vocês têm que começar a retirar do portfólio de vocês. Ou seja, o que é um projeto em série? Você é contratado para fazer um projeto de arquitetura. Aos poucos, começa a amadurecer isso na cabeça dos clientes. Olha, nós vamos começar, mas é interessante que mais ou menos na metade do desenvolvimento do projeto, você já contrate o pessoal da engenharia para fazer os projetos. Porque aí a gente vai fazendo, já encaixando tudo que precisa dentro da arquitetura, vendo se os vãos que eu quero realmente vão dar certo, como é que vai ser feito, a gente já toma todas as decisões e quando você terminar os projetos, os dois projetos já estão falando a mesma língua, já estão trabalhando prontos para ir para a obra, e você vai economizar dinheiro. E é verdade, tá bom? Então tem que ser assim, tá? No futuro, que eu espero que não seja muito longo, tá? Vai acontecer aqui na região, isso, claro, se os engenheiros também, né? Essa nova leva de engenheiros aí, a gente vê, alguns são bons também, né? Então, essa nova leva de engenheiros, se ela começar a trabalhar com esse mesmo pensamento que eu estou tentando amadurecer em vocês, aí vocês vão encontrar engenheiros que vão trabalhar bem com vocês, né? Se não eu, o professor Arthur, a professora Sâmia, são profissionais ótimos com relação a isso, tá? Então, quando vocês encontrarem esses engenheiros, vocês vão começar a trabalhar, sabe como? Eu tenho aqui 2 escritórios de arquitetura na região que a gente já trabalha dessa forma, e é muito bom, tá? Muito melhor do que estar postando não sei o que, BIM no Instagram, você tem que praticar, não é isso? Eu não boto muito que é BIM no Instagram, por quê? Porque o BIM ele é uma coisa muito mais acima do que a gente faz aqui na região. O que a gente faz aqui na região ainda é uma compatibilização bem mais interessante, porque agora a gente usa muitas ferramentas, mas o BIM é uma integração completa, né? Eu mexendo aqui, o arquiteto já vendo lá. É o arquiteto mexendo lá e eu já recebendo aqui as alterações, entenderam? O próprio arquivo que fomenta o meu trabalho e o trabalho do arquiteto, né? Aqueles arquivos de modelagem, já vão sendo atualizados automaticamente. Então é bem diferente disso que a gente faz. A gente faz uma troca de arquivos para fazer compatibilização, a verdade é essa. Então tem 2 escritórios que eu já trabalho dessa forma. Como é? O arquiteto, ele fala com o cliente e ele já passa uma proposta para o cliente do book completo. No carimbo do escritório de arquitetura já sai projeto estrutural,
projeto hidráulico, elétrico, sanitário, combate a incêndio, já sai o book completo. Então, a pessoa vai num escritório de arquitetura e ela sai com o projeto completo para execução, sai de lá para execução, tá? Hoje, o que acontece? O arquiteto faz o dele, o cliente tem que ir procurar um engenheiro para fazer o projeto. Muitas vezes o arquiteto manda o arquivo final e depois não quer nem saber, né? Já teve arquiteto aqui que eu liguei, eu queria ver contigo umas coisas sobre o projeto de fulano. Eu estou fazendo aqui, eu já fiz um pré-lançamento, mas alguns pilares vão estar sacando da parede, eu queria ver suas considerações sobre isso. Eu posso te mandar o arquivo IFC? Aí ele disse, não, Paulo, é pouco, pode deixar, não tem nada não. Tá nem aí para o seu resultado final, é aquele negócio. Tá achando que o trabalho dele é a prancha, tá? Isso não é o perfil que vocês vão ter, pessoal, porque isso prejudica o mercado, o cliente vai ver isso, vocês vão se prejudicar também, tá certo? Então, vamos tentar fazer um trabalho bacana, que é de interação. Então, como é que é esse trabalho de interação? É isso aqui, tá? O início da integração geométrica entre os dois projetos ocorre na concordância do estudo preliminar da arquitetura com o estudo de viabilidade de estrutura. Nesse momento, a estrutura dos pavimentos é lançada procurando alternativas técnicas e economicamente viáveis e verificando o seu impacto no projeto arquitetônico. Então, eu gosto muito de dizer nas minhas aulas, assim, tudo na engenharia dá certo, mas tem consequências, tá? Então, por exemplo, você quer um vão grande? Dá certo, vai lá. Seja feliz com esse vão grande. Mas eu preciso que o piso a piso da sua edificação aumente 1 degrau, 2 degraus. Por quê? Porque eu vou precisar aumentar a inércia da viga para poder conseguir resistir a esse vão gigantesco, tá? Só para você ter uma ideia, pessoal, eu já fiz projeto de vão livre, tá? Vão livre, com um monte de alvenaria em cima, mas o vão livre embaixo da edificação era de 17 metros e sem proteção, tá? Que vamos dizer assim, para engenharia é uma coisa nossa, mas não foi difícil. Por quê? Porque o arquiteto estava alinhado com as influências estruturais para vencer um vão desse tamanho. Ele me deu mais de 80 centímetros de altura entre o piso de cima, de diferença de nível, entre o piso de cima e o nível do forro que ele queria. 80 centímetros. Geralmente, os arquitetos vão lá e jogam 40 centímetros. Nem dimensionam. Você, assim, não entende para que serve realmente o rebaixo do forro. Entendeu? Joga 40 centímetros e pronto, acabou-se. É o de sempre, né? Tanto que tem pessoas, tem arquitetos que dão a possibilidade, né, exatamente por terem essa mesma política de compatibilizar os projetos, trazem a possibilidade de você participar do pré-dimensionamento de alguns elementos. Paulo, eu estou com piso a piso, eu tenho vãos assim na minha edificação. Como é o piso a piso? Eu posso colocar 3,16 ou precisa de mais um degrau? Vamos dimensionar aqui a escada. Eu preciso de quantos degraus aqui para vencer um vão, né? Eu tenho um vão, por exemplo, na casa de 10 metros. Então vamos colocar ali em torno de 70 centímetros, uma viga poder resistir a esse vão inteiro, 70 centímetros, ou 60 passa, 60 centímetros de vão. Beleza, então eu vou ter que aumentar o meu piso a piso para poder caber essa viga sem baixar muito o rebaixo do forro. Estão entendendo? Tá dando para entender, pessoal? Então, assim, é uma influência, a tomada de decisão, ela pode ser junta, viu? Isso é muito importante. Então, aqui, em resumo, o lançamento das estruturas pertence à etapa de estudo preliminar, né? E isso é logo no começo, logo depois da concepção arquitetônica, tá? Mas depende das informações fornecidas pelos levantamentos, programas de necessidades, estudos preliminar e de arquitetura e pelo estudo de viabilidade de estrutura. Então, é tudo junto isso aqui. A mentalidade de quem observa isso daqui, entende muito bem o que isso está querendo dizer, o que esses dois parágrafos estão querendo dizer, é a mentalidade de um profissional
que está começando a desenvolver uma expansão na sua mente com relação ao que você está se propondo a fazer. Você não está mais projetando pranchas, você está projetando sonhos, realizando aqueles sonhos, né, da pessoa morar naquela edificação, de ter conforto, de os layouts serem bem dimensionados, os acabamentos serem perfeitos, né, atender às necessidades da sua família e etc. Beleza? Em muitos empreendimentos de edifício é comum encontrar os projetos de arquitetura e estruturas elaborados em sequência, ou seja, faz a arquitetura primeiro, finaliza e depois começa de estruturas. Não tem nenhuma compatibilização nisso. Essa forma de projetar é desaconselhável, pois corrigir um erro causado no início pode demandar muito retrabalho, modificando várias etapas já elaboradas. Perfeito, perfeito. Tá? Por isso que eu gosto tanto desse arquivo, ele vai direto ao ponto, não arrudeia. É recomendável que o anteprojeto da arquitetura seja elaborado após a conclusão do estudo preliminar da estrutura. Então, assim, todo mundo sabe que o anteprojeto, ele é um dos primeiros, mas inicialmente vem o estudo volumétrico, não é? Me corrijam aí se eu estiver errado, por favor, tá? Porque eu não sou arquiteto, então posso estar falando a besteira e vocês me corrijam para que não deixe passar alguma coisa que eu falo errado, tá bom? Então, o anteprojeto é um pré-dimensionamento dos layouts. Mas antes disso daqui, você tem que fazer o quê? Um estudo ali da volumetria, já considerando um pouco dos vãos que você precisa, de quais são os balanços, quais os recursos, você já está considerando os recursos, né, exigidos na legislação. Então, você já tem aqui, no anteprojeto, ou perto do anteprojeto, você já tem ali uma possibilidade de colocar a estrutura no seu projeto para entender quais são as suas dificuldades, né? O que vai desafiar a estrutura? O que vai ter que usar uma tecnologia mais avançada, um pouco mais cara, para poder tornar isso viável? Não é isso? Então, é uma etapa interessante para você já trabalhar a estrutura. Elaborar os dois projetos simultaneamente permite que erros sejam... Faltou aqui um erro, seja identificado mais cedo. Não, tá certo. Erro seja identificado mais cedo, provocando menos volume de correções nos projetos. Então, você está, inclusive, deixando de gastar, né? Porque quando se vocês forem gerentes de um escritório de arquitetura, donos, tudo é custo, gente. As horas que você empenha em um projeto, que você tem que refazer aquilo tudo ali, é custo, porque você está pagando aquelas pessoas que estão trabalhando com você, com você, né? O cadista, o arquiteto, o gerente, né? O outro arquiteto, essas coisas, tá? Essas vantagens devem ser mostradas ao aluno, está aqui, né? Estão aqui, para aprimorar a elaboração de projetos e exercitar a integração entre os mesmos. Tá? Vou focar muito nesse item 3 aqui, porque ele é bem interessante. É importante frisar novamente a tendência do aluno inexperiente a projetar em série, e isso coloca fora do perfil de empreendimentos modernos. Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Muitos artigos falam disso daqui, ó. Você, quando fala sobre profissionais que saem para o mercado de trabalho despreparados, certo? Mas isso é uma falta de orientação, na minha opinião. Porque, sim, nós já temos exemplos, nós só temos três turmas formadas. Nós temos exemplos práticos de profissionais que saíram e estão, como diz o povo, né, bombando no mercado. Porque juntou muitas qualidades. Você não tem a obrigação de fazer isso também, não. Mas se você trabalha direito, com uma diretriz de trabalho focada nisso que a gente está conversando aqui hoje, você se destaca. É uma coisa natural. Você se destaca no mercado, tá? Você vai ter o primeiro cliente, esse primeiro cliente vai lhe indicar depois, porque vai ficar muito satisfeito com você. O engenheiro que você formou a parceria com o nome certo, né? A parceria certa, que é indicação de trabalho, troca de experiência e tudo mais. O engenheiro, o outro arquiteto, todo o pessoal que você fez parcerias verdadeiras, eles vão estar ali com você no primeiro item da lista, esse aqui que eu indico. É assim que funciona o mercado. E aí é uma PG, não sei se vocês lembram de PG, né? Que o resultado da multiplicação anterior multiplica o próximo número. Então, assim, o
o que você vai ter uma pessoa só para te indicar no começo. Depois essa pessoa vai lhe indicar para mais uma pessoa, aí você já vai ter 2 pessoas indicando você. E você vai atender esse cliente bem, essa pessoa já vai indicar você a outra pessoa. Você vai ter 3 pessoas indicando você. E aí, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode demorar até isso e tudo mais, você já vai estar muito conhecido no mercado por trabalhar direito. Pô, isso não tem nada melhor do que isso, gente. Tá? E eu estou falando isso, é claro, considerando que a maioria de vocês vai trabalhar no mercado, mas isso aqui se aplica em qualquer coisa. Se você for para a área se você for para a área urbana, mesma coisa, né? Se você for para a área pública, né? Fazer concurso e tudo mais, mesma coisa, né? Mesmo dentro de um concurso público, você pode se desenvolver. Os concursos de prefeitura, né, você fica um pouco mais amarrado pela gestão, a gente sabe disso. Mas concurso de estado para cima, existe sim um reconhecimento muito bom, tá? Um reconhecimento muito bom que você, fazendo um trabalho direito, você vai ganhando algumas responsabilidades maiores, né? Então, isso existe sim, você vai se destacar mesmo que seja no ambiente público, tá? Então, é muito interessante isso, de vocês trabalharem essa concepção, tá? Já está acabando o tempo de aula e eu nem pedi, nem fiz as perguntas. Então, eu vou tentar fazer uma pergunta aqui, gente, que é sobre esse assunto, que é para que vocês respondam depois de tudo isso que a gente conversou, depois da leitura de vocês e tudo mais, tá bom? Vou fazer pelo menos, eram 4 perguntas, mas eu vou fazer pelo menos essa daqui que eu acho que é mais importante. Como você, aluno, prestes a se formar na arquitetura, entende que não, como você, aluno, prestes a se formar na arquitetura, entende como seu papel na mudança de paradigma para elaborações de projeto com a concepção estrutural atrelada. Então é mais ou menos assim. Como é que você acha que você pode fazer? O que é que você acha que você pode fazer para melhorar o mercado de trabalho, como o mercado da arquitetura, fazendo com que a estrutura trabalhe junta, né? Tendo essa interação melhor, que é o nosso objetivo aqui, tá certo? Então vamos lá. O que é que vocês acham que vocês, alunos, podem fazer? O que é que nós todos, alunos aqui, podemos fazer para melhorar essa questão de interdisciplinaridade entre a arquitetura e a engenharia no mercado? A gente, quando vai escrevendo a pergunta, fica um negócio feio danado. Melhor perguntar na hora. Vamos lá, gente, para a gente realmente fechar esse artigo aqui com chave de ouro. Arigrene, Cíntia, Marcelo, Álvaro. Acho que tudo envolve o espírito de equipe, né? Acho que todos Isso. têm Equipe. Ó, vocês vão. Equipe multidisciplinar, viu? É uma palavra muito importante no meio técnico. Multidisciplinar, ou seja, várias disciplinas ali trabalhando juntas para um objetivo final. Ninguém constrói um prédio sozinho, não. Tá? Você precisa, desde a esfera de projeto, na esfera de execução e na esfera de operação, você precisa de profissionais. Você precisa do profissional que trabalha com acabamentos, com vidraçaria, você precisa ter novas tecnologias de vedação para poder ver. Então, você tem que especificar tudo ali no projeto, tá? Então, você precisa de todos esses profissionais, tá? O que Eu mais? acho que a gente também tem que deixar um pouquinho de lado a questão da vaidade e dar foco ao objetivo principal, que é a obra. Porque, assim, como você falou, o resultado final da obra vai gerar muitas outras oportunidades, porque o projeto em si, o papel e a vaidade não gera oportunidade, não. É o trabalho que gera. Ari, traz benefícios para todos, né? Tanto para os profissionais, como arquiteto e engenheiro, como também para quem propôs a obra, né? Todo Exatamente. cliente, né? Principalmente para até porque a gente tem que pensar que a gente tá trabalhando com o sonho das pessoas, né? De certa Exatamente. forma, a pessoa chega para a gente querendo um projeto, seja de uma loja, seja de uma casa, seja de qualquer coisa, é um sonho dela. Então, a gente tem que baixar, de certa forma, a nossa bola e entender que a gente deve trabalhar para isso. Não é só visar dinheiro, não é só visar nome. E
trabalhar para que a gente possa entregar o melhor sempre, né, em conjunto com todos os profissionais, como o Paulo falou aí. Eu acho que a partir de agora a gente tendo essa vivência, a gente consegue. Verdade. Principalmente E, assim, ó, que já trabalha de certa forma nessa área, seja projetando, seja como eu em vidraçaria, que envolve a parte de acabamento. pronto, falei de duração distante, realmente você trabalha numa, né? Então, é E, interessante, tipo assim, imagina o arquiteto tem que conhecer o que é que tem aí na vidraçaria de especificação que eu posso trazer para o meu projeto que vai trazer um conhecimento maior. O pessoal bota pele de vidro mais pela parte estética, mas o que a pele de vidro tem que traz assim de maior tecnologia envolvida? O que uma esquadria de alumínio é melhor do que um M2000, né? Do que aqueles caixas pequenos? Então você tem que conhecer isso para poder especificar para o seu cliente. Você está fazendo um trabalho voltado para o cliente, para o resultado final. Isso é importante demais, tá? E outra coisa, vocês todos estão falando aí sobre o negócio do ego. Pessoal, podem ter certeza. Todo mundo perde se você realimentar esse ego. Imagina que esse ego é um ser que ronda a parte técnica, né? Arquitetura, engenharia, instalações, o comércio, né? Vendedores de revestimentos, especificações e tudo mais. O ego é uma nuvem negra, tá? Quando você se permite ficar embaixo dessa nuvem negra, você não ganha, não. Você está perdendo assim como todo mundo, tá? Agora, no momento em que você não realimenta isso, e mesmo que todo mundo em volta de você esteja fazendo errado, você começar a mudar. Não, olha, é, vamos procurar fazer da forma correta, vamos tentar fazer a compatibilização dos projetos, vamos tentar ver o que é melhor para o cliente, para que o resultado final do meu trabalho, que é a edificação pronta e sendo usada, tenha um resultado esperado pelo cliente, com melhor custo-benefício, com segurança, com acabamento bacana, tudo certinho. Vamos trabalhar. E se você deixar o seu ego, né, que a gente está falando de ego aqui, de lado, você vai atrair as pessoas que têm a mesma posição de vocês. Aí o mercado começa a ficar limpo e essa nuvem negra vai começando a ser retirada, tá? Então, realmente, pessoal, não realimentem essa questão, né? Essa questão do sucesso e também falando sobre aquela questão que o senhor pontuou, de que tem muitos profissionais que estão fazendo maquetes, 3D, essa coisa e postam na internet. Eu sigo um número enorme de arquitetos. Praticamente 90% deles eu percebo ego. Aí eu observando alguns professores, inclusive tipo Jorge Mauro, Cíntia, e a empresa deles, né, de arquitetura, eles fazem umas coisas assim extraordinárias. E, no entanto, você olha para Jorge Mauro, olha para Cíntia, e são de boa. Né? Não tem excesso de ego. Eu estive com a Cíntia essa semana conversando com a gente sobre incrível, isso. Comparando com esses outros profissionais que estão aí o tempo todo postando, se exibindo, que assim, eles não desenvolvem nada chegando naquele ponto. E em relação à simplicidade que eles demonstram ter e o resultado final do projeto deles é uma coisa assim extraordinária. Eu admiro demais o trabalho deles. Eu também. E outra coisa, essa semana, eu estou falando isso aqui bem fresquinho, porque essa semana eu fui para uma conversa com o cliente, com a Cíntia, tá? E assim, o pensamento dela, e no caso do Jorge, o Jorge, apesar de ter aquele jeito mais durão, né? Você não pode fazer pergunta besta do lado dele, né? Mas ali é uma pessoa, ele é todo formado em conhecimento, em experiência. Aquela pessoa ali é maravilhosa. O Jorge, eu tenho uma admiração enorme por ele. E pela Cíntia também. O desenvolvimento dos projetos deles são muito bons. E, gente, o resultado deles, eu não trabalho com eles, ainda não fiz nenhum projeto deles, tá? Mas o trabalho deles seria impossível de se realizar se ela não tivesse um contato com os engenheiros, né? No caso, quem executou ali aquela Unileão para ela, né, para o projeto que ela desenvolveu, foi o pessoal da Ampla, se eu não me engano. O Alex é um profissional mais ou menos nessa pegada aqui que eu estou falando para vocês, de conversar, de marcar reunião, sentar aqui, rabiscar como é que a gente... Vamos lá, como é que você quer que seja feito esse projeto? Vamos ver aqui isso aqui, vamos tentar resolver. Não, beleza, vou buscar alguém que saiba fazer isso aqui, isso aqui. Então, é uma pessoa antenada que você pode conversar. Tá ali o resultado, né? Na Unileão. Perfeito.
a academia universitária, aquela estação solar lá, né, que é para captação de energia, o clínica escola lá da veterinária, né? Então, assim, perfeito esse projeto dele. Esses aí são só os que eu estou falando daqui que eu conheço. Então, ali é o resultado. Ali é um resultado disso que a gente está conversando aqui, gente, viu? E assim, ó, esses comentários que vocês colocaram aí, quem não quis falar, gente, perfeito, ó. Realmente trocar conhecimentos, né? Repetiu aí umas 3 vezes. Troca de conhecimento. A verdade é essa, tá? Se você sabe muito alguma coisa, e você guarda para você, esse conhecimento está perdido. Se você não coloca no seu projeto, se você não dá aula para aquilo, se você não faz esse seu conhecimento mudar ou impactar na vida de alguém, não está servindo para nada, né? Muito doutor deveria ouvir isso. Professor, Oi. era o que eu até ia falar, que uma das principais coisas que a gente tem que ter após sair da faculdade é o conhecimento, é buscar conhecimento. Não só o que os professores estão jogando para a gente na aula, explicando, passando, mas a gente tem que buscar por fora também, fazendo artigo científico, o máximo que você puder participar de congresso científico, Sim, porque isso aí vai lhe ajudar a obter mais conhecimento para poder fazer um bom trabalho para o seu cliente. Porque se você não tiver conhecimento, você não vai conseguir fazer um bom trabalho para ele. não só com o cliente, né? Você tem que interagir com tudo, com todo mundo. Então, por Isso. exemplo, vamos começar a praticar isso aqui na faculdade. Vai fazer um PA? Vocês estão pagando PA3. Vamos fazer PA? Bora fazer PA. Vamos ver com o Paulo. Paulo, eu estou querendo fazer a concepção estrutural aqui do meu PA. E a hora é agora, né? Porque pela data, vocês provavelmente estão fazendo ali já uma distribuição do layout, vendo o tamanho de vão, como é que vai ser a cobertura, tal. É a hora de você fazer a concepção, tá? Então, vamos começar aqui. Onde é que vão ser as instalações hidráulicas, né? Tem o chato, como é que vai ser o reservatório? Paulo, eu não lembro como é que é feito o dimensionamento do volume do reservatório. Tranquilo, vamos embora. Eu digo qual é o slide, a gente tira as dúvidas aqui. Então, isso é conhecimento. Você sabe, o conhecimento, ele não é apenas você saber a resposta exata, é você saber onde você vai buscar esse conhecimento, tá? Então, a informação, ela não é apenas exata, ela é também indireta. Então, por exemplo, eu não sei resolver um problema de uma viga aqui, de um vão de um tamanho que eu estou precisando, mas eu sei quem consegue resolver, então eu vou lá conversar com essa pessoa. Pronto, você não resolveu o problema do mesmo jeito? Então, isso também é conhecimento, tá bom? E um amadurecimento, né? Como vocês já citaram aí. Vocês falam de ego, mas não é bem um ego, né? É uma falta realmente de iniciativa, porque muitas vezes você tem um perfil comunicativo, né, de interação, e tem um engenheiro lá, recém-formado também, ou então mais antigão, que tem esse mesmo perfil, mas vocês não conversam, vocês iriam ser parceiros, né, vamos dizer, numa realidade alternativa, se um ou outro tomar a iniciativa de chegar, conversar, dizer o que está precisando, vamos sentar aqui e conversar sobre esse projeto e tudo mais. Se um ou outro não tomar essa decisão, né, vocês vão sempre ficar separados. E aí o projeto de vocês nunca vai evoluir. A verdade é essa. Então, vamos trabalhar o amadurecimento. O que é o amadurecimento? É receber um ego de um engenheiro e não entender, ter o amadurecimento de que você não precisa ser igual àquilo ali. Faça o seu, vamos tentar formar os melhores profissionais, é você ser comunicativo e entender que você não vai ser igual aos outros porque os outros fazem errado, tá bom? Vamos tentar fazer o certo, beleza? Ei, professor, Oi. corrigindo aqui, eu botei a palavra jogar, mas ficou meio pejorativo. Os professores passam o conhecimento, né? Porque jogar ficou um pouco tipo jogou aí. Cuidado. Então, É assim, aquela A gente sempre tem que tomar como exemplo bons exemplos para seguir e também ver os maus exemplos para não seguir, né? Exatamente. Porque eu, assim, tenho um contato e, cara, eu tô tendo... E é uma coisa que me deixa até bem espantada, porque eu tô tendo muito exemplo de como não seguir, de como não ser, entendeu? Um profissional. E isso me deixou espantada, porque a gente já tem uma boa gama de profissionais na área aqui, né? Porque já se formaram um bocadinho. E é um pessoal que eu tô ficando bem, assim, eu fico, porra,
Pois Não é, você pessoas. E eu não você, essa mesma impressão que você está tomando, todo o mercado vê, né? Os comerciantes, outros engenheiros, o cliente, todo mundo vê. Esses profissionais que não são acessíveis, que vivem numa bolha, os engenheiros, né, que vivem numa bolha, fazem o projeto dele, não querem nem saber nada de compatibilização, mínimo de compatibilização, porque eu sei que eu mesmo, como eu estou dizendo para você, eu não trabalho com BIM ainda, tenho que, tenho que estudar um pouco mais sobre BIM. O que eu faço é realmente uma compatibilização, trocando e-mails das modelagens para ver se está tudo certinho e tudo mais, mas isso não é BIM ainda. E eu sei que eu tenho que desenvolver isso, né? Porque ainda tem essa deficiência aqui na região e eu tenho que trazer isso daí para os meus projetos também. E vocês têm que sempre estar pensando nisso, né? Como tomar medidas para que você aproveite os exemplos ruins para você não fazer aquilo e os exemplos bons para que você se inspire. A verdade é essa. Porque vai chegar um momento em que você vai se sentir cansado. Pô, ninguém faz isso no mercado, por que é que eu vou fazer? Quando você se fizer essa pergunta, entenda que você já chegou no fundo do poço, tá? Então você não vai ser esse tipo de profissional. Vamos para cima. Então vamos sempre tentar ser melhores e levar o nosso resultado final do nosso trabalho não é a prancha. Coloquem isso aí na cabeça de vocês. É a vida da pessoa que está morando na edificação que você projetou. Tá bom? Beleza, gente? Então, atividade legal, espero que tenha contribuído aí. Eu vou dar uma olhada no que vocês escreveram lá, tá bom? Se tiver um tempinho mais. E aí a gente volta a conversar sobre isso espontaneamente aí durante as aulas, beleza? Foi Um abraço para show. vocês, gente. Quase Um uma abraço sessão para de vocês. terapia, viu? Arrasou. É o quê? De quem? Estou dizendo que foi quase uma sessão de terapia. Arrasou. Muito top. Gostei. Que bom, que bom. E olha que isso é conteúdo, viu? Isso aqui não é Muito massa, pô. Chega a dar uma aliviada. Aqui o menino sabe como era que tá o clima tenso e essa aula foi. Pronto, pois É o aluno mesmo. dê uma olhada na ementa da disciplina, vocês vão ver que tem um item falando lá sobre compatibilização do projeto de estrutura e arquitetura. É exatamente isso que a gente está vendo aqui hoje. Que bom que esse artigo, essa conversa trouxe aqui um sentimento bacana em vocês. Espero que isso fique, viu? Não seja só. Paulo? Oi. É tipo assim, eu acho que o que a galera também quer dizer aqui é que não é só isso também que o senhor está querendo dizer, entendeu? É a forma como o senhor traz, entendeu? Tipo assim, é como se viesse alavancar a gente, que é coisas que a gente não está acostumado a ver em outras aulas, entendeu? É isso que eu queria dizer lá naquele momento, entendeu? Aí também eu queria parabenizar o senhor nisso, entendeu? Que toda vez que a gente assiste a aula, no momento que a gente tá, nesse momento que a gente tá, aí a gente vem assistir a aula do senhor, a gente sai daqui motivado, entendeu? E eu acho que isso é interessante tanto para crescimento nosso, como para crescimento do senhor também, né? Ótimo, aí eu ótimo. Muito obrigado também pelos elogios. Assim, eu tento montar a aula, vez ou outra, não sei se vocês percebem isso. Eu sei, olha só como é bom conhecer a dificuldade para que você possa melhorar, tá? Eu sei que o conteúdo de sistemas, em algumas etapas do conteúdo, ele é chato. Então eu tento colocar essas atividades nos meios, assim, meio que espaçado, para tentar dar um reânimo, para que não fique aquela coisa chata só de conteúdo, entendeu? Então, que bom que isso está dando certo, está deixando vocês um pouco mais motivados. E, gente, mais uma vez, tudo que eu trago aqui é tentando, mesmo que eu erre, mas é tentando fazer o que a gente se propõe a fazer, que é formar vocês, tá bom? Então, obrigado pelos elogios, vou encaixar isso como um incentivo, e entendam isso como um incentivo também, tá? Tentem levar o conteúdo da aula de hoje para frente na profissão de vocês, beleza? Beleza. Valeu, gente. Boa noite. Muito obrigado. Um abraço. Foi uma ótima aula. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Valeu. Boa noite. Valeu, Marcelo. Tchau, tchau.